partir do versículo 19, amém? Todos encontraram aí? Diz a palavra do Senhor: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou em algumas versões no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos ver o vídeo rapidamente. Amém? Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Socorro! Socorro! Quando os fariseus, que amavam mais o dinheiro do que a Deus, ouviram os ensinamentos de Jesus, zombaram dele. Ele respondeu contando essa história. Lázaro e o homem rico. Um ano antes. Comprem comigo! Os melhores tecidos aqui comigo! Comprem comigo! Ali mostra mais claro, mais alto. Outro filho junto, mais outro filho já.
Esmola. Como ousa tocar em mim? Quer que eu fique impuro também? Eu não devia nem permitir que você mendigasse ao meu portão. Me perdoe, senhor, me perdoe. Eu não como há dias. Eu posso comer algumas das migalhas que caem da sua mesa, meu senhor? Migalhas que caem da minha mesa. E o que os cachorros iriam comer? Eu tenho que cuidar dos meus negócios. Tome, queime isto. Está infectado. Comprem! Comprem comigo! Olá. Ah, prova este vinho. Enfim, ele chegou! Meu irmão favorito. O que quer de mim agora? Não poupamos gastos hoje. Posso perceber. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente. À sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, e que desejava alimentar-se com o que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Deus me ajude. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aconteceu que os dois homens morreram e passaram desta vida para a outra. Esmola. Bem-vindo. Pai Abraão. Sim. Sim, sou Abraão. Bem-vindo ao paraíso.
Paraíso. Sim, Lázaro. Paraíso! Preparamos um banquete em sua homenagem. Sim, sim, venha. Pai Abraão! Pai Abraão! Tenha piedade de mim! Eu vi com Lázaro. Mande-o aqui! Que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Eu não aguento estas chamas! Filho, lembre-se. Nessa vida você recebeu todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele é consolado e você é atormentado. Por favor, por favor! Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Pai Abraão, neste caso eu peço uma coisa. Mande Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de tormento. Eles têm Moisés e têm os profetas. Que seus irmãos os escutem. Não. Não. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Por favor. Não. Por favor. Não. Não. Por favor. Não. Lázaro, venha para o lugar que seu pai preparou para você. Podemos dividir os bens dele agora. Seremos ricos. Esta seria a vontade dele. Onde será que ele está agora? Ele era rico nesta vida. Com certeza continua rico na outra. Versão brasileira. Áudio News. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus pela sua palavra, amém? Irmãos, como vocês já perceberam, nos últimos domingos nós utilizamos, o diácono Marcos, o pastor também utilizou alguns vídeos parecidos com esse, porque estamos passando por uma série de mensagens sobre o Deus provedor, amém? Todos se lembram? Então temos ainda algumas outras mensagens que serão ministradas, ainda com essas são mais 3, né, pastor? Essa e mais 2, faltam 2. Até o dia 22 teremos mais mensagens sobre o Deus provedor. Então, que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, por meio da sua palavra, porque Ele é fiel e justo para ministrar os nossos corações e nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Glorificar o nome dEle através das nossas vidas e também nas nossas vidas. Não é verdade? Então eu gostaria de iniciar essa reflexão em Lucas 16, como nós lemos e vimos o pequeno vídeo, falando um pouco do contexto da época, usando até a frase que foi dita pelo autor antes do início. O versículo 14 do capítulo 16 diz que os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Naquele tempo, Jesus estava falando e ministrando. O capítulo 15 de Lucas é uma série de ministrações sobre arrependimento, sobre aquilo que estava perdido e foi achado. Acredito que muitos devem se recordar. No capítulo 15, todo o capítulo 15 é Jesus ministrando e falando parábolas, a do filho pródigo, a da dracma perdida, falando daquilo que ele veio buscar, aquilo que estava perdido, usando como as parábolas como alegorias para poder explicar o plano de Deus de salvar o homem, de chamar o homem que estava perdido ao arrependimento. E no capítulo 16 em diante, a Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 16, Jesus disse aos seus discípulos, e ele começa a narrar uma outra história, falando de um administrador infiel. E dentre os seus discípulos que ouviam esse sermão, o versículo 14 nos mostra que fariseus ouviam também essa mensagem de Jesus. E os fariseus, os judeus do primeiro século, os judeus desse período que Jesus ministra ao povo de Israel, eles acreditavam que a bênção de Deus, o favor e a graça de Deus estava diretamente relacionado com as bênçãos materiais. Porque eles faziam alusão à vida de Abraão, à vida de Davi, homens que foram muito prósperos financeiramente, mas se esqueciam de olhar o aspecto pessoal, o aspecto espiritual de cada um deles, que eram homens ricos também da presença e da glória de Deus. Assim como outros que eram desprovidos de riquezas, mas eram cheios da presença de Deus, profetas que o Senhor levantou. Mas é bem verdade que esse pensamento que existiam nas pessoas de que a bênção de Deus, a presença de Deus, o favor de Deus estava na vida daqueles que tinham muitos bens financeiros, estava muito forte no pensamento e no coração daqueles homens, ao ponto deles zombarem dos ensinos de Jesus. Porque Jesus ensinava: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. E eles zombavam disso. Que história é essa? Como é que ele chega pregando que os pobres são bem-aventurados? Eles são miseráveis, eles não têm nada, não possuem nada. Mas Jesus estava falando de algo muito mais valoroso do que os bens materiais. E aí ele começa a falar sobre isso, o relacionamento, o apego ao dinheiro e a infidelidade para com o amor a Deus, a infidelidade com o relacionamento com Deus. Mas os fariseus, os religiosos da época, não queriam ouvir esse tipo de sermão. E é triste observar que hoje em dia muitas pessoas acham ainda que viver em Deus e estar com Deus é sinônimo de bênção financeira. Muitas pessoas acreditam que se a pessoa não está prosperando e não está enriquecendo, ela não tem a presença de Deus em sua vida, o que é um pensamento
que foge aos princípios da palavra do Senhor. Como o diácono Marco falou no último domingo, isso é muito sério. Prosperidade é bíblico. E prosperidade significa ausência de necessidades. É o Deus provedor na nossa vida que não deixa nada nos faltar. O salmista Davi era tão convicto dessa verdade na vida dele, que nós conhecemos muito bem o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas algumas versões dão uma conotação mais profunda desse versículo, que diz assim: o Senhor é meu pastor, do que terei falta? Se eu já tenho aquilo que é mais importante na vida do ser humano, se eu já tenho um Deus provedor, se eu já tenho aquele que está comigo, aquele que não deixa faltar o óleo da alegria do Espírito Santo, aquele que cuida de mim, que me guarda, se Ele está comigo, de nada terei falta. Amém? Glória a Deus por isso. Mas Jesus começa a falar da história deste homem, destes dois homens, um miserável e um rico. O pobre, o mendigo chamado Lázaro, e o homem rico, que não é citado o nome. Alguns acreditam que essa história foi simplesmente uma parábola de Jesus para trazer um ensinamento. É fato que essa história nos dá um ensinamento. Mas é importante observar que Jesus nunca dava nome aos personagens das parábolas que ele criava para ensinar as pessoas. Mas neste caso ele cita o nome de Lázaro. O que dá a entender que é bem possível que isso tenha acontecido. Sendo o nosso Deus um Deus onisciente e conhece todas as coisas, é possível que ele tenha narrado um fato verdadeiro. Não simplesmente uma alegoria ou uma história para trazer um ensinamento. Mas os ensinamentos que ele nos deixa nesta história são muito importantes e desmistifica muita coisa a respeito do mundo do pós-vida, o mundo da outra vida, o que acontece após a morte. Muita gente inventa muita coisa e acha muita coisa e diz muita coisa, mas nós precisamos nos apegar ao que a Bíblia diz. E para trazer mais peso a essa verdade bíblica, temos que verificar que quem está contando isso é Jesus. Alguém poderia dizer: ah, mas isso aí foi Paulo que disse, isso aí foi Pedro que disse, isso aí. Isso quem contou foi Jesus. Então o peso é muito maior, é muito sério. A parábola nos conta que a história nos conta que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. E diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. E eu gostaria de falar uma primeira lição sobre esse texto, sobre essa história que Jesus nos conta, que é que o Senhor Deus não se deixa enganar ou não se deixa levar pela aparência de ninguém. Glória a Deus por isso. Este homem, ele não era só um homem rico, a Bíblia diz que ele vivia no luxo todos os dias. Algumas pessoas hoje que têm uma condição financeira bastante folgada, pode até viver no luxo algumas vezes por mês, algumas vezes por semana, mas esse homem, ele era todos os dias, ele se alegrava e folgava com os seus bens e tudo. E gente, não é pecado ter dinheiro. Não é isso que Jesus vem nos ensinar nessa parábola, nessa história. Mas o pecado nisso tudo é o apego a essa vida, o apego ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele começa a contar que este homem, ele se vestia bem, ele tinha uma aparência que com certeza onde ele passava chamava atenção. Todo mundo devia olhar para ele, até os religiosos, as autoridades, e olhar e falar: esse é um homem bom, esse é um homem gente fina, esse aí é um modelo que a sociedade precisa. Este homem é o padrão que nós precisamos de pessoa. Os bajuladores de plantão deviam elogiar e olhar para a aparência daquele homem e achar que aquele homem era um abençoado por Deus. Mas o fato é que durante o decorrer da história nós percebemos como era o caráter deste homem. Mas não vamos entrar nisso agora. Ele era rico e usufruía dos seus bens. E o outro era pobre, era mendigo, ele desejava comer da comida que caía da mesa desse homem rico. E para muitas pessoas, essa aparência, esse estado é sinônimo de pobreza espiritual.
Talvez as pessoas olhassem para esse mendigo com o maior desprezo do mundo, considerando ele escória da sociedade, considerando ele um Zé Ninguém, alguém que era indigno da presença e do carinho e do afeto de outras pessoas. Mas o Senhor, como eu falei, Ele não se engana pelas aparências, Ele não se deixa levar pelas aparências. A palavra de Deus nos mostra que em Samuel, o profeta Samuel, tendo recebido do Senhor a ordem de ungir um novo rei, porque ele tinha rejeitado Saul, ele vai à casa de Jessé, e quando chega na casa de Jessé para ver os filhos de Jessé, quem seria o novo rei de Israel, quando ele vê os filhos, os mais velhos, eu não me recordo o nome, se não me engano, Eliabe. Eliabe era alguém com aparência extraordinária, alguém forte, alguém alto, e o profeta do Senhor olhou para aquele homem e disse, com certeza, este vai ser o novo rei de Israel. Saul também era um homem que tinha uma aparência de grande estatura, era um homem que, a palavra do Senhor diz, quando ele foi ungido rei, dos seus ombros para cima não tinha ninguém da sua estatura em Israel. Era uma figura que causava impacto, era uma figura que eles achavam que era uma boa impressão de um rei. Mas o Senhor disse para Samuel, não olhe para a aparência, porque o Senhor vê como o homem não consegue. O Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha o coração. E nessa noite o Senhor está falando para mim e para você que Ele tem olhado o seu e o meu coração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Senhor não se impressiona com as roupas, né, de crente que nós colocamos e vemos para a igreja todo bonitinho, cheiroso, um sapato novo, tudo. Ah, mas eu faço isso para a glória de Deus. Sim, o Senhor é glorificado com isso. O Senhor gosta de ver quando nos dedicamos em fazer algo para Ele. Mas a questão é que nós não podemos enganar o Senhor com nossa aparência. Nós não podemos impressionar o Senhor com nossa aparência, com nossas riquezas, com nossos bens, com os nossos talentos. Não podemos, porque Ele vê, Ele enxerga o mais íntimo do nosso coração, os mais íntimos dos nossos pensamentos. Ele ouve, só Ele pode ouvir. E a palavra do Senhor nos diz que Ele é o Deus conosco, Deus Emanuel, está conosco todos os momentos. E a pergunta para as nossas vidas sobre isso é, o que o Senhor tem visto? O que Ele tem visto em nosso coração? Será que temos impressionado o Senhor com nossas atitudes de obediência, mesmo em pensamento, mesmo aquilo que ninguém pode ver? Ou será que temos decepcionado o autor da vida com o nosso coração corrupto, com o nosso coração que se deixa levar pelos aplausos, pelos elogios? Temos que tomar cuidado, porque Ele vê o nosso coração, Ele não se impressiona, né, com nossa aparência. Amém por isso? O versículo 15, como eu li, última parte do versículo, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Há mais uma coisa, além da questão de que o Senhor não se engana e não se deixa levar pelas nossas aparências, Ele vê o nosso coração. Há uma outra coisa muito importante que podemos tirar de lição dessa história que Jesus nos conta, que as coisas espirituais são mais importantes que as coisas materiais. As coisas espirituais são mais importantes que as coisas materiais. É o tipo de coisa que nós estamos cansados de saber. É o tipo de coisa que temos convicção, que sabemos. Mas o problema é quando nos acostumamos e tornamos a palavra de Deus uma simples informação. A palavra de Deus não é uma informação para você. A palavra de Deus é o caminho para a vida eterna. A palavra de Deus é o manual de conduta de vida para aquele que quer viver com Deus. Então o interesse do Senhor não é te informar simplesmente, é fazer com que nós nos arrependamos dos nossos pecados e deixemos que o Espírito dele trabalhe em nossas vidas, convertendo o nosso coração dia após dia, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. As coisas espirituais são mais importantes que as materiais. As coisas espirituais são mais importantes do que os nossos relacionamentos, do que os nossos empregos, do que a nossa faculdade, do que os nossos bens, do que as coisas que nós possuímos. As coisas espirituais são mais importantes.
E quando damos valor maior àquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é espiritual, que glorifica o Senhor, a palavra do Senhor diz que isso é detestável aos olhos de Deus. Aquele homem rico, ele vivia usufruindo dos seus bens materiais. Ele estava apegado somente àquilo. Ele estava acostumado a ser servido. Ele estava acostumado com a vida puramente superficial e material. Ele era um homem desprovido de amor ao próximo, porque havia um mendigo na sua porta, e o Senhor não fala que este homem rico, tendo muitas posses, não teve coragem de pegar nem das sobras da sua comida para levar para aquele mendigo. Não teve misericórdia de um homem miserável à sua porta. Era um homem que era desprovido de amor ao próximo. Era um homem que não vivia segundo os padrões de Deus. Ele não dava valor às coisas espirituais. Mas eu posso falar o contrário daquele mendigo chamado Lázaro. Ele podia não possuir saúde, dinheiro e riquezas e reconhecimento humano, mas ele possuía fé. E você pode me perguntar, sim, mas como você pode dizer que ele possuía fé? Porque Jesus não fala na parábola que ele possuía fé. Como é que eu posso ter uma conclusão que este homem possuía fé e o homem rico não possuía fé? Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Ainda diz mais que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Por causa da sua fé, ele foi justificado por Deus. E Jesus contando isso, Jesus ainda estava vivo, Jesus ainda não havia sido morto, ressuscitado. Então a forma que as coisas da vida após a morte aconteciam no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, dependia da fé naquilo que ia acontecer. Os antigos foram salvos pelo sacrifício de Jesus? Sim, mas como se eles não sabiam? Eles não sabiam que Jesus seria crucificado, mas sabia que se eles crescem em Deus, eles seriam salvos, porque Deus ia providenciar a salvação. É em torno disso que gira a mensagem também do Deus provedor. Então Abraão foi salvo pela fé. Os heróis da fé, nós conhecemos diversas histórias, por terem fé no Senhor foram salvos. E este homem, mendigo, morreu e foi para o paraíso porque ele tinha fé em Deus, porque se não tivesse fé também pereceria no inferno. Então este homem tinha fé, e isso é valioso aos olhos de Deus. Olha que interessante, talvez você se sinta algumas vezes como esse mendigo, menosprezado pelas pessoas, né, desprezado, desconsiderado pelos homens. Talvez você fique, meu Deus, mas sou tão miserável, sou tão pobre, sou cego, louco e nu, como diz lá em Apocalipse. Mas o Senhor, que conhece e sonda os nossos corações, Ele olha aquilo que é valioso para Ele. E Ele olha quando há fé no coração dos seus servos, dos seus filhos, e isso agrada o coração de Deus. Fé glorifica o nome de Deus. Fé é algo espiritual que é importante, é inegociável nas nossas vidas. Santidade é uma das coisas espirituais que também agrada o coração de Deus. Fruto do Espírito. A nossa vida de oração também. Às vezes podemos nos deparar com situações da vida que nos levem a nos comportar como este homem rico. Nos preocupar tanto com os afazeres, com o trabalho, com as coisas do mundo, e nos afastar da nossa vida pessoal com Deus, e nos afastar de uma vida devocional com Deus. Isso é muito ruim, porque é por meio da oração que nós podemos estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. E se não valorizarmos um relacionamento íntimo com Deus, se não entendemos que isso é uma das coisas mais nobres e mais importantes da vida do ser humano, como o Senhor Deus poderá derramar a sua presença, a sua glória e até as suas bênçãos sobre as nossas vidas? Culto a Deus também é algo espiritual que é muito valorizado pelo Senhor, que é algo que glorifica o nome dEle, que é algo que temos que cultivar na nossa vida. Amém? Então, o Senhor não se impressiona pela nossa aparência. As coisas espirituais são mais importantes do que as materiais. E eu gostaria também de falar do que é muito sério neste capítulo, que é o que acontece depois da morte.
O bom, irmãos, é que as palavras são de Jesus. Se você não concordar, se você não entender que é assim que funciona, então você questiona dele, porque foi ele que contou essa parábola, e isso é maravilhoso. A Bíblia diz, versículo 22, chegou o dia em que o mendigo morreu, e o que aconteceu com ele? Tem alguém aqui comigo, amém? Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha que maravilha! Não que ele morreu, mas que ele foi recebido por Abraão e os anjos o levou. O mendigo, o homem desconsiderado, o homem desprezado, o homem que aos olhos humanos não devia valer nada. Mas também morreu o homem rico, continuação do versículo 22. O rico também morreu. E o que aconteceu com ele? Foi sepultado. Cadê os anjos? Vocês já observaram que nessa história Jesus não fala o nome do rico? Não era importante para Jesus. O nome do rico não era importante para Jesus. Mas Lázaro ele conhecia pelo nome. Bom, o que aconteceu com cada um deles? Como nós vimos no vídeo. No Hades, versículo 23, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. A primeira coisa que eu posso dizer do que acontece, do que é verdade na vida após a morte, é que todos que vão ficam plenamente conscientes do que está acontecendo. Alguns acham que na morte tudo se acaba. Alguns acham que na morte para o sofrimento. Para alguns sim, para outros só é o começo. Não há como declarar por meio do que Jesus fala que quem morre fica inconsciente ou não está sabendo de nada. Está sabendo sim. Está plenamente consciente de quem era, do que fez, do que foi, de quem ficou para trás e do que está recebendo naquela vida, porque é o que o próprio Jesus declara. Ele estava sofrendo no Hades, ou em algumas versões no inferno, estava sofrendo e ainda continuava com a mesma personalidade. Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha boca. Porque eu estou sofrendo, eu sou mais importante, eu preciso ser servido. E esse mendigo que não é ninguém está aí junto com Abraão, continuava ainda com a mesma personalidade, com o mesmo caráter perverso, com o mesmo caráter que não entendia como funcionava a dinâmica de Deus. Porque a dinâmica de Deus é aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Que nós precisamos amar ao semelhante, que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. Então, ele era um homem cheio de si, arrogante, mas foi para a vida após a morte, e a Bíblia nos fala e revela claramente que todos que vão, ficam conscientes do que está acontecendo. Por outro lado, nós sabemos também que Lázaro partiu dessa vida para outra e foi levado pelos anjos do Senhor e ficou junto de Abraão. Há também isso de diferente para nós. Mas Abraão, como assim? Quando morrermos vamos ser recebidos por Abraão? Volto a dizer, Jesus estava falando isso para judeus, e estava falando isso antes da sua morte e ressurreição. Então, essa presença de Abraão era muito fácil de ser entendida por um judeu, porque os judeus acreditavam que seriam recebidos por Abraão. E em contrapartida, para nós, o que isso significa? Significa que seremos recebidos pelo Senhor, pelo nosso Pai Celestial, o autor e consumador da nossa fé. Então Abraão, para nós, representa a presença de Deus. E as palavras que ele diz no segmento deste texto nos serve também de muito ensinamento. Eles ficam conscientes. Os perdidos vão para o sofrimento. Os salvos vão para o descanso. E há algo muito importante sobre a vida após a morte. Versículo 27. Ele respondeu: então eu suplico, Pai, manda Lázaro
ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Irmãos, é muito importante observar e entender o que o Senhor está falando neste momento. O que Jesus está falando é que aquele que morre não volta mais. Ah, mas eu ouvi falar que, como diz o pastor Paulo, lá em Canavieiras, alguém foi não sei aonde, e o parente que estava morto falou na boca de alguém e contou um segredo e falou aquilo. A Bíblia diz que o diabo, ele pode se disfarçar até de anjo de luz, que o intuito dele é enganar até, se for possível, os escolhidos. Enquanto você acha que faz coisas que ninguém está vendo, com certeza ele está observando, porque a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor. Então, não se deixe enganar pelos ensinamentos humanos, pelos ensinamentos malignos, porque o que a palavra diz, que ninguém que passa dessa vida para outra pode voltar. Ninguém é autorizado por Deus para voltar, para pregar, para ensinar e para revelar nada. Olha o que a resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Sabe o que significa essa expressão? Eles têm os profetas e Moisés. Porque a Bíblia no Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus naquele tempo era o Antigo Testamento. E a palavra do Senhor era resumida assim, nessa expressão: a lei e os profetas, Moisés e os profetas. É como se Abraão estivesse dizendo: eles têm a Bíblia, que seguirem por ela. Mas se não ouvirem a Bíblia, não adianta se alguém ressuscitar dos mortos e voltar, porque não crerão. É muito interessante observar isso, porque ele diz: não se deixarão, versículo 31, tampouco convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante essa palavra, olha que tremendo o que o Senhor está falando aqui. Porque Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele ressuscitou dos mortos, e muitos continuam ainda sem crer. Muitos continuam ainda: eu não sei se é assim, porque a Bíblia foi escrita numa época em que as pessoas eram diferentes, e não sei o que, e não sei o que. Irmãos, é muito profunda essa passagem, porque nos leva à reflexão de algo muito sério para a vida de todo ser humano. A morte é real. Não tem como discutir isso. E ela é implacável. Ela levou o mendigo, mas também levou o homem rico. Ela leva pessoas simples e leva também pessoas ilustres. Levam pessoas que, aos olhos humanos, recentemente eu acredito que todos devem ter visto isso no noticiário. 2 casos interessantes. Um em que um grande artista de filmes de ação sofreu um acidente, ironicamente um acidente de carro, e veio a falecer. Todo mundo falou da morte desse homem, todo mundo falou: cara, o homem morreu, mas ele não estava sozinho, tinha alguém com ele. Qual era o nome da pessoa que estava com ele? Qual era a importância da pessoa? Mas não era famoso. Mas a morte levou os dois. Ela é implacável. Ela leva crente, leva ímpio, leva servos fiéis do Senhor, mas leva também pessoas que não querem ouvi-lo. Levam grandes homens para a humanidade, ilustres, homens que, como vimos também recentemente, fizeram grande diferença em sua nação, trazendo um pensamento de liberdade, de respeito entre raças e pessoas que não se amavam, pessoas que se odiavam e guerreavam entre si. A morte também leva. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz a palavra do Senhor: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo.
Assim também Cristo, versículo 28, foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Glória a Deus por isso, amém? Ao homem está destinado, em algumas versões, talvez na sua está escrito, ao homem está ordenado morrer uma única vez. Está na Bíblia, é a palavra do Senhor, inegociável. Jesus disse algumas vezes que estava mais fácil passar céus e terras do que cair um traço das Escrituras Sagradas. Sabe o que isso significa? Que ninguém pode nascer de novo em outra vida e depois nascer como outra pessoa e morrer de novo e nascer de novo. Não pode, porque um homem está destinado a morrer uma única vez, mesmo se ele for espírita, mesmo se ele for hindu, mesmo se ele for islâmico, mesmo se ele for crente, ele só pode morrer uma única vez. Mas o que é muito forte nessa passagem e fala da história dos dois homens é que depois disso, o que acontece? Enfrentará o juízo. Todos nós, ao partirmos dessa vida, enfrentaremos o juízo do Senhor. Ah, mas eu sou crente. Você também enfrentará o juízo do Senhor, o julgamento do Senhor. A grande questão é o veredito. Qual será o nosso veredito? Que a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não quero sensibilizar você, não quero trazer peso emocional nem nada disso. Eu quero simplesmente explanar o que a palavra do Senhor diz. E eu não posso deixar de falar essa noite uma questão que eu tenho que perguntar para mim mesmo e posso compartilhar com cada um de vocês. Você está pronto para se encontrar com o Senhor teu Deus hoje? Se fosse agora, se o Senhor te levasse agora, qual seria o seu veredito? O Senhor diria, inocente pelo sangue de Jesus, ou apartai-vos de mim, maldito? Qual será o nosso veredito? Nós vimos aí na história, só há dois caminhos, o da salvação e o da condenação eterna. O da salvação está destinado para aqueles que buscam obedecer à vontade do Senhor, aqueles que acreditam na promessa do Senhor. E o da perdição está destinado para os filhos da desobediência, seja ele de qualquer religião, até mesmo crente. Se é desobediente, não entrará no reino dos céus. A palavra para as nossas vidas do Senhor essa noite é isso. Temos que ter consciência de que essa vida é passageira e que é muito mais importante estar preparado para o pós-vir, para a vida espiritual, para a vida eterna, do que ficarmos preocupados com as nossas aquisições neste mundo, com o nosso crescimento neste mundo, com o que seremos, o que desejamos ser, os nossos sonhos. Eu me impressiono a ambição do mendigo. A ambição dele era comer das migalhas da mesa do homem rico. Essa era o grande sonho da vida dele. Era comer migalhas. Ele não tinha muita perspectiva de vida, mas era um homem que o Senhor conhecia pelo nome, o Senhor conhecia e amava. E nas nossas vidas, o que nós temos vivido na presença do Senhor, como temos aplicado a palavra do Senhor nas nossas vidas, porque Ele é o Deus provedor, amém? Amém. Ele providenciou o caminho para as nossas vidas. Ele providenciou a salvação para as nossas almas. Não depende da nossa bondade, não depende do nosso desejo de fazer bem, não depende da nossa caridade, não depende dos nossos atos de justiça, não depende de nós, depende única e exclusivamente do Senhor. Ele preparou o caminho. A grande questão é, temos aceitado este caminho? Temos ouvido e aceitado a vontade do Senhor para as nossas vidas e andado segundo Ele nos ensinou? A palavra do Senhor diz que temos que obedecer
Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Mas nós sabemos que o alfabeto do cristão começa com a letra O, de obediência. Temos obedecido à vontade do Senhor? Pergunte para você mesmo nessa noite. Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. Qual importância você tem dado para a vida eterna? Você tem refletido nisso? Eu não quero que você saia daqui essa noite se sentindo ameaçado. Meu Deus, eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã. Como diz o pastor Cláudio Duarte, todo mundo está na fila da morte. Cada um tem uma senha que não sabe o número. Misericórdia, mas é verdade. Você pode ser chamado a qualquer hora. Mas para aqueles que estão com Cristo, como diz Paulo, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Glória a Deus por isso. Será que isso tem sido a nossa alegria? Que a nossa vida e as nossas realizações não serão as realizações deste mundo que vai importar para o Senhor? Não é o que faremos aqui, não é se seremos grandes, não é se seremos conhecidos, não é se venderemos CDs e DVDs, não é se seremos aplaudidos pelos homens, não é isso que vai ser importante. As coisas espirituais, a sua vida diária com Deus, a sua fé nesse Deus Todo-Poderoso. É muito comum nos evangelismos, e eu gostaria de perguntar isso essa noite para você também. É muito comum nos evangelismos as pessoas serem impactadas pela palavra de Deus no tocante às ordenanças do Senhor. Se você fosse prestar conta da sua alma a Deus hoje, o que você receberia de veredito? Será que ele diria inocente? Bom, vamos olhar o que a palavra do Senhor diz. Terás um só Deus diante de ti, e só a Ele prestará culto. Você tem dado culto e adoração somente a Deus? Ou será que na sua e na minha vida existem algumas coisas que são mais importantes em alguns momentos do que o Senhor? A Bíblia também diz que aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração já adulterou com ela, e um dos mandamentos é não adulterarás. Como tem sido o seu comportamento em meio a este mundo que ensina como prática normal, como algo bom, o olhar para as mulheres e cobiçá-las, mesmo que sendo só mesmo por olhar? O mundo ensina isso, o mundo aplaude isso, o mundo coloca isso nas televisões e tudo quanto é mídia, porque é isso que o mundo quer empurrar na cabeça das pessoas. E qual tem sido o nosso comportamento? Será que temos nos separado disso? Mais coisas. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando em alguma área da sua vida que você precise mudar. Domínio próprio. A Bíblia diz que temos que ter domínio próprio. Mas será que existe alguma coisa na sua vida que você não consegue controlar? Será que existe alguma coisa na sua vida que foge ao seu controle? Ah, mas este pecado aqui, o Senhor me entende. Ele sabe que eu preciso disso aqui. Ele sabe que ele me entende, Ele conhece os meus sentimentos. Alguns chamam isso de pecados de estimação. Pessoas que criam situações e ficam criando aquilo, amargura, ira contra o irmão. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Você não precisa matar para ferir o mandamento de não matarás. Basta odiar o irmão. Tem pessoas que, mas o Senhor me entende, porque aquela pessoa, só Deus sabe o que ela fez comigo, só Deus sabe como eu me senti. E ainda usa alguns salmos e fica, Senhor, quebra, Senhor, o queixo dele, joga no chão, estraçalha a cabeça dos meus inimigos, Senhor, porque o Senhor vai me dar vitória, a minha vitória vai ter sabor de açúcar. Eu não falei mel, falei açúcar. Porque isso não agrada e não glorifica o nome do Senhor. Mas é tão normal no nosso dia a dia. O problema é isso se tornar tão normal no nosso dia a dia que quando chegarmos lá, não tem retorno. A sua recompensa e a minha recompensa na vida eterna será correspondente àquilo que nós vivemos aqui. Não vai ter purgatório. Se você um dia acreditou nisso, esqueça. Inclusive o purgatório foi fechado pela palavra do Senhor. Não tem como pessoas vivas compensarem pecados de pessoas mortas. Não tem como. Deus providenciou, nosso Deus, grande provedor, providenciou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia é enfática nisso. Ninguém, diga comigo, ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João 3, havia um fariseu cheio de dúvida. Oh meu Deus, tem pessoas que estão cheias de dúvidas que só Jesus para explicar algumas coisas. Jesus fala para ele, Nicodemos chega, Jesus, eu sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus e tal, e tal, e tal. Nicodemos, versículo 3 do capítulo 3 de João, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Você quer saber como será a sua vida com o Senhor na glória? Você nasceu de novo? Ou você continua vivendo a mesma vida do passado? Continua com a mesma boca falando as coisas do passado, palavras torpes, mentiras e difamando, mentindo, enganando, obscenidade? Você continua sendo o mesmo do passado, então você não vai ver o reino dos céus. E o meu convite para você essa noite, pela palavra do Senhor, é que você e eu façamos uma reflexão na nossa vida de como está a nossa alma. Tem uma passagem que diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. E a pergunta é: o que você tem preparado para o Senhor? Ah, mas eu não peco, eu não faço nada de errado, eu não minto, eu não tudo. Mas não é somente as coisas de erradas que são feitas, e as coisas certas que deveriam ser feitas e que também não fazemos. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor e nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor misericórdia, arrependimento, graça e perdão. Talvez você que nessa noite nunca tenha confessado que Jesus é o seu suficiente Salvador, porque este é o caminho que Ele providenciou. Você crê naquele que enviou, naquele que foi enviado pelo Pai para morrer e pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele foi transpassado para que tivéssemos cura, para que tivéssemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas a questão é: isso se tornou verdade poderosa e transformadora na minha e na sua vida? E isso mudou o seu caráter? Isso fez você uma nova criatura? Ou você só continua vindo nos cultos porque é legal, porque tem ar-condicionado, porque o pastor prega bem, porque o louvor é agradável, porque os irmãos são bacanas, são gente boa, abraça e cumprimenta todo mundo? Será que isso mudou você? Será que isso mexeu com suas estruturas? Será que isso te transformou em uma nova criatura? Se não, eu gostaria que você orasse comigo essa noite. Feche seus olhos aí onde você está, não precisa vir aqui na frente hoje. A palavra do Senhor diz que Jesus começou a pregar o Evangelho, e a mensagem dele era basicamente essa: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E essa também é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Ele providenciou o caminho da salvação e nos chama para o arrependimento. O que nós temos feito que não... Eu vou mudar o termo. Não é que não tenha agradado ao Senhor. O que você e eu temos feito que o Senhor tem detestado? O que você e eu temos feito que o Senhor tem se chateado, se entristecido? Essa é a noite que o Senhor te diz: arrependa-te e creia no Evangelho para receber a salvação do Senhor. Eu gostaria que, se você nunca fez uma oração de confissão do Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, você neste momento, com os olhos fechados, colocasse a mão no seu coração e dissesse comigo assim: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu sei o que tenho feito que tem te desagradado, mas quero te pedir perdão e misericórdia, Senhor. Quero declarar e quero te pedir: seja o Senhor e Salvador da minha vida, Senhor. Eu quero viver uma nova vida na Tua presença. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero abandonar os meus vícios. Eu quero abandonar os meus sentimentos que não Te agradam. Eu quero abandonar meu comportamento que não Te glorifica.
Eu quero ter sede pela Tua presença. Eu quero ser fiel à Tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Transforma a minha vida, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Fique de pé neste momento e declare ao Senhor: levante os seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Você tem promessa na sua vida, amém? A palavra do Senhor diz que Ele nos dá vida e vida em abundância. Que aqueles que creem no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A palavra do Senhor também diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. Creia que o Senhor é contigo. A morte não é o fim da nossa vida, porque Ele nos prometeu vida e vida com abundância. Vida eterna com Cristo na glória. E aqueles que creem nisso digam amém. Glória a Deus.